aqui no ponto de encontro. Me chamo Bruno Solar, estou aqui com a Rosane Schumann. Pois é, agora mudei meu nome. Tu muda teu nome? Mudei. Mudou pra quê? Voltei pro meu nome de origem, de quando eu nasci. Qual é o teu nome de origem? Rosane Maria Ávila dos Santos. Rosane Maria Ávila Ávila dos dos Santos. Santos. Quando eu conheci essa diva aqui, essa maravilhosa, você chamava Rosane Schumann, você trazia o curso da medicina germânica. Era medicina germânica ou nova medicina germânica? Nova medicina germânica. Nova Nossa, mas é antigo, hein? medicina germânica. Olha o começo. Ah, eu sei de tudo. E na realidade esse curso é para todos nós, né? Desde criança, porque no Canadá eles ensinam nas escolas esse conhecimento. Então eu precisei mudar e já tem tempo que eu mudei para mecanismos biológicos de cura. Todo um conhecimento centrado no nosso programa biológico de sobrevivência. Esse presente que nasce com a gente e que ninguém fala dele. E ele atua, Bruno, o tempo inteiro para nos ajudar. Em que situações? Diante de experiências que nós vivemos e que naquele momento a gente não sabe o que fazer, ok? Uhum. Quando é que é um conflito biológico? A gente sabe que é um conflito biológico porque se fizer uma tomografia, marcou um pontinho no cérebro e marca um pontinho numa correspondência no corpo. Então, esse é o grande diferencial deste conhecimento. Primeiro, ele é científico, porque o Dr. Hammer, que é o pai da medicina germânica, ele que fez toda essa pesquisa e deixou esse legado para nós, ele fazia assim, entrevistava seus pacientes, relacionava a história clínica com a tomografia que ele fazia. E ele começou a perceber que determinados eventos marcavam foco, que ele chamou foco de Hammer, na cabecinha e numa correspondência corpórea. Então ficou uma tríade, né? Psique, que é a experiência, marca no cérebro e marca no corpo. E a partir daí, ele descobriu assim de forma bem precisa, com um estudo de pesquisa verificável, porque se eu usar aqui no Brasil, no Japão, com uma com outra pessoa, é a mesma correspondência. Viveu tal conflito, exemplo de sobrevivência, vai marcar um ponto no tronco cerebral. E a correspondência de achar que vou passar fome é o fígado, que é um adenocarcinoma de fígado. Então ele começou a relacionar isso tudo para a vida. Então o que eu sinto assim? Este programa biológico, ele atua diante de algo grandioso. Não é qualquer conflito. Não é um conflito psicológico, é um conflito biológico, porque está relacionado à percepção que eu tenho daquela experiência. Ok? Ok. Então, tem pré-requisitos para ser um conflito biológico, para marcar esse pontinho no cérebro. Tem que ser uma experiência abrupta. E algo que chegou assim. Eu não esperava. Ela é inesperada, abrupta, inesperada. Um término, um relacionamento, uma demissão? Tudo que a pessoa entenda naquele momento que ela impactou. Tá. Ok? Ok. Ok. Naquele momento dessa experiência, uma outra característica é que a pessoa não sabe o que fazer. Ela não encontra uma solução para aquela experiência. Ok? Ok. E também ele diz assim, vivida no isolamento. Como é que é isso? Cada pessoa tem a sua história de vida, tem as suas impressões, as suas memórias. Então, o que é impactante para um vai ser talvez não impactante para outro, ou talvez percebido, sentido biologicamente de uma outra forma. Interessante. Entende isso? Sim, sim. Então ele fala que um conflito biológico tem que ser abrupto, inesperado, vivido no isolamento, sem solução naquele momento. E aí começam a apresentar características que a pessoa fica com o pensamento focado naquilo. Todos nós vivemos conflito a nossa vida inteira, porque a gente faz conflito, cura conflito, e às vezes faz conflito em cima de conflito, enfim. Somos nós, né, no planeta. Tcharam! Então, esse conhecimento, eu digo que ele é muito profundo pela cientificidade que ele apresenta, porque sempre você pode verificar e sempre dá a mesma situação, não é uma hipótese, é preciso. Isso para mim é o grande diferencial do conhecimento das 5 leis biológicas da medicina germânica.
não deixa dúvida. E o Dr. Rami deixou esse legado muito pontual. Eu tenho uma relação de sintomas quando estou em conflito ativo, eu tenho uma relação de sintomas quando estou em resolução de conflito, e isso fecha em todas as situações. Percebe? Percebo. Então, quando você está nessa experiência abrupta, você fica com o pensamento focado naquilo. A tua pressão aumenta. Uhum. Você começa a ter insônia 3 horas da manhã. Uhum. Por quê 3 horas da manhã? Olha que lindo. 3 horas da manhã, na natureza, que é como nós estamos conectados, a gente só, o nosso ego não deixa perceber, porque Sim, a vida é uma correria. Nós temos essa conexão com o todo. Na natureza, às 3 horas da manhã, os predadores saem para caçar. Então, a floresta acorda. Uhum. Ó, Uhum. na nossa conexão, lá na nossa casa, confortavelmente, na nossa caminha gostosa, nós entramos em estado de alerta, ok? Porque nós podemos ser comidos. Sim. Então, aquilo Nossa. é aquilo é um dos sintomas de conflito ativo. E quando eu falo dessa coisa assim, da pressão alta, eu gosto assim de ressaltar que hipertensão não existe na forma como ela é colocada. Olha, Olha, que bafo! o que nós precisamos é identificar qual é a origem dessa pressão alta. O que está por trás? O que aconteceu? Qual o conflito que a pessoa viveu e que a sua pressão aumentou? Porque na hora em que a pessoa identifica esse conflito, ela calma e a pressão regulariza. Nossa, é interessante isso. Em que momento que você acha que esse conhecimento chega nesse lugar? Quando a pessoa se identifica com um sintoma ou uma doença ou algo que ela não consegue resolver ali, o que ela faz pelo lugar? Em primeiro lugar, assim, a pessoa tem que ter o conhecimento. Tem que ter esse conhecimento. Entender que isso E primeiro, ele tem que ter esse conhecimento no passo a passo. Porque quando eu dou o primeiro curso, que é o curso básico, que é 1 e 2 juntos, eu ensino no passo a passo como é que esse processo ocorre de uma forma profunda, porque tem que haver uma mudança de paradigma. Nós precisamos sair de um conhecimento que nos foi passado e que não é um conhecimento científico, Uhum. ok? Uhum. Ele não tem, a nossa medicina convencional, ela não tem uma base científica para dizer que isto ou aquilo acontece dessa ou daquela forma. Na germânica não, o Dr. Rami fez esse trabalho, por isso ele foi tão perseguido, porque é um diferencial. Sim. Por isso a gente precisa Caramba. estudar no passo a passo, para que a gente possa mudar nosso conceito e começar a ver segundo o que realmente acontece na nossa biologia. Por que cada coisa acontece dessa ou daquela maneira? Então é importante conhecimento, porque primeiro o conhecimento ele liberta, né? Uhum. Sim, Você sai do medo. sai do medo. Você vai ter um sintoma e você não vai dizer assim, meu Deus, eu estou doente, o que eu tenho? Você vai dizer, ok, eu estou com esse sintoma porque eu vivi tal e tal conflito, aconteceu isso e isso comigo, então eu tenho que ter caminhos para resolver. É claro que conflitos muito grandiosos, é bom ter um companheiro, é bom ter um terapeuta, é bom ter alguém que tenha o conhecimento das 5 leis biológicas para ajudar a pessoa a relembrar que aquele sintoma está relacionado com aquele conflito que a pessoa viveu. Porque no dado momento, a coisa acontece de uma forma tão impactante que a pessoa se perde no conhecimento antigo que ela tem. E acha que está doente, entra no medo, e a pessoa no medo vai fazer um outro local de foco, que no caso é pulmão. Medo da doença, medo da morte, ela vai pegar pulmão. Um diagnóstico pode levar a pessoa a vários conflitos. Exemplo, uma mulher que foi ao médico e recebeu um diagnóstico, você está com tumor na sua mama. Na hora em que ela recebe essa notícia, Uhum. esse impacto que ela leva, ela já relaciona com o que ela conhece do que seja um tratamento para um câncer de mama. E ela já se desvaloriza, porque ela se imagina já toda carequinha, ela já se imagina perdendo peso. Então ela tem um conflito na mama, que eu vou falar daqui a pouquinho o que pode ser. Tá. E ela se desvaloriza por causa do tratamento e ela entra no medo, então ela vai fazer um novo tumor no pulmão. E essa desvalorização que ela sente vai pegar a parte estrutural, ossos, músculos, tendões, entendeu? Nossa. Então, uma notícia dada de uma forma que ela não tem esse conhecimento,
ela vai ficar impactada e mais conflitos, mais focos, ok? Ok. Porque assim, no curso eu explico detalhadamente o câncer de mama, porque ele desdobra, porque ele pode ser um carcinoma, ele pode ser um adenocarcinoma, ele pode estar na mama esquerda, ele pode estar na mama direita, e cada lado tem uma razão de ser, tá? E tem muito a ver com a lateralidade da mulher, se ela é destra, se ela é canhota. Mas eu pegando exemplo. Para uma mulher destra, que ela tenha um adenocarcinoma na mama esquerda, ela está vivendo um conflito de ninho, de medo de perder o filho. Por exemplo, o bebê nasceu e foi para UTI. Aquela mulher, é lógico, toda mãe entra no medo de perder o seu bebê. Então, olha que lindo. Ela produz um super leite a partir desse tumor, porque o programa biológico tem uma intenção definida de salvar aquela vida. Por isso que ela turbina, ó, não estou dizendo que é uma doença, aquele tumor chamado adenocarcinoma, ele existe para existir uma super alimentação para aquela cria, para salvar aquela vida. Graças a Deus, isso não é investigado, entende? Depois que o bebezinho já foi salvo, sair, vou embora para casa, aquele adeno regride rapidinho. Agora, uma mamãe que tem um carcinoma numa mama esquerda e ela é destra, né? Tô falando do lado esquerdo o tempo todo. Exemplo, o casal separa, o bebê já é grande, cresceu, eles têm um acordo, papai e mamãe, de que tal dia, tal hora a criança é devolvida. E chega aquele dia, aquela hora, a criança não retorna. E a mãe lê isto como medo de perder através desse pai que vai ficar com esse filho. Nossa. Então, o medo dela é... Caramba. Então, se ela impactar com isto, vai ser um outro tipo de tumor, entende? Já que falei de mama, eu vou falar da mama direita um pouquinho. Pode falar. Eu adoro dar presentes. Assim, mama direita, gente, tumoração na mama direita, tem a ver para uma mulher destra, tá? Porque no curso eu ensino com a canhota como é que funciona. Para uma mulher destra, a mama direita está relacionada a conflitos com parceiros, com chefia, ok? Nossa. Com pai, né? Mama esquerda é ninho, então é filho, animal de estimação, mãe. Então, assim, a beleza desse conhecimento... Meu Deus, que lindo isso. Não, a gente fica apaixonado, porque ele entra no detalhe de todas as questões. Todos os sintomas têm uma explicação muito profunda e muito sutil, entende? Sim. E você está trazendo um convite para o entendimento de um outro olhar sobre isso. Para você olhar com amor e compreender que aquilo ali está representando um conflito que é um conflito emocional e que a cura está nessa compreensão disso. Entre outras coisas. Né? Entre outras coisas. Porque quando eu atendo... Meu Deus! A partir dessa anamnese bem detalhada que é importante a gente fazer para identificar o que aconteceu, né? Eu gosto muito de usar uma oxigenação celular, uma nutrição com água do mar, para acelerar esse processo. Eu trabalho com uma equipe, né? Eu tenho uma médica homeopata, então a gente tem todo... Não é dizer assim, identifica o conflito e fica tudo bem. Tem todo um contexto envolvido nesse tratamento, mas o conhecimento é um divisor de águas. Tá? Ele é muito importante para que a pessoa faça o tratamento. Eu gosto que os meus pacientes, quando tem tumoração assim, que a família venha para os cursos, porque aí um ampara o outro, sabe? Maravilha. Sim. Aí há todo um acolhimento familiar. Isso ajuda muito no processo de andamento, de que eu chamo de processo de cura. Mas como a gente parte do princípio que não existe doença, então não existiria a cura, né? Uau! Mas existe sim um sintoma dito doença, mas que existe uma razão biológica para aquele sintoma estar existindo. Importante saber que tem começo, meio e fim. É um processo. Nos cursos eu ensino um gráfico, né, que fica isso tudo muito claro para a pessoa entender. É um processo muito profundo, né, de conhecimento que vai no passo a passo. Vai no passo a passo. E para quem que você indica esse curso que você vai dar agora, que é o módulo 1 e módulo 2, o básico? Então, para todos. Todas as pessoas podem fazer esse curso. Não precisa de formação, ao contrário. Quando vem médico para a minha sala de aula, é um sofrimento para eles e para mim. Porque
porque eu percebo o desespero na carinha deles. Sim. Assim, agora, o que eu faço? Né? Eu falei assim, vamos devagar, eu tenho que acalmá-los. Vamos devagar, conhecimento você vai adequando. Uhum. Agora, quando a pessoa não sabe nada e pega esse conhecimento assim, virgem, é uma beleza, porque ela entende tudo. Eu lembro que quando eu comecei a germânica, 2005, quando eu comecei a estudar, né? Jura? Sim, foi a partir do meu processo. Que lindo. O que aconteceu com você? Eu tive um adenocarcinoma de colo de útero. E aí eu fui tratar na germânica. Uau. Foi quando eu conheci a Angelita, que é cria do Dr. Hammer. A Angelita, que foi a minha primeira professora, ela fazia os cursos entre os 12 que o Hammer tinha. Ele tinha 12 pessoas do mundo que ele ensinou. Depois ele foi expandindo mais. E a Angelita era brasileira, estava lá. E quando eu tive essa questão aqui no Brasil, uma amiga minha que estava na França falou, aqui tem um outro conhecimento acontecendo. Foi quando eu entrei em contato e comecei, trouxe para São Paulo, era uma turminha de 30, depois fiquei 3 anos fazendo curso no Rio de Janeiro com ela. Uau. Uau, foi incrível o processo, eu estudei diretamente com ela. Aí depois fiquei fazendo muitos cursos com o pessoal do Canadá, depois fiz com o mexicano, o Luiz Felipe. É assim, onde tem conhecimento da germânica, eu tô lá, porque hoje no Brasil está muito disseminado esse conhecimento com vários nomes. Então eu gosto de fazer curso com meus colegas, porque você sempre pega de uma outra forma, numa nova linguagem. É muito gostoso. Eu sou assim, suspeita para falar desse conhecimento. E o que você indica para quem recebe esse conteúdo aqui agora, que está nos assistindo, esteja passando por um processo desse, ou alguém próximo, ou seja um terapeuta que queira ampliar suas técnicas e suas ferramentas, ou seja uma pessoa que esteja interessada em se libertar desse processo do medo e acessar esse autoconhecimento que é profundo, o que você indica nesse momento que ela faça e que como ela chegue? Só tem uma palavrinha assim, venha fazer o curso Mecanismos Biológicos de Cura. Porque tá todo ele muito enxutinho. Eu levei um bom tempo para chegar nesse modelo. Ele é um modelo bem básico e é acompanhado de uma apostila bem vantajosa. Você conhece a apostila? Conheço. É bastante conteúdo, porque eu, quando comecei a estudar, era muito difícil o conteúdo, era uma apostila fininha, era um cuidado que tinha com esse conhecimento, que ele é muito fechado, né? Então eu levei anos para conseguir chegar nessa quantidade que a gente tem hoje de conteúdo. Então venham, vai ser um prazer recebê-los. Fala faz um convite então, fala da data, como é que faz para se inscrever, então, como é que tá funcionando. Esse curso agora, de agosto, ele é um curso que vem com um diferencial muito grande. Por quê? Primeiro, em termos de valores. Esse era um curso que antes da pandemia, ele era um valor bem elevado, até porque o conhecimento da germânica, a gente paga muito alto, né, para chegar aqui. Porém, eu tive em março no Egito e a partir de uma meditação dentro da pirâmide, eu tive insight, as palavras vinham assim, metade. Eu falei, meu Deus, metade. Depois vim dupla. Eu digo, metade de quê? Dupla de quem? Fiquei com as 2 palavras, né? Gratidão, Senhor. Nossa Senhora! E aí, depois, num sonho, eu vi, fazendo números, e aí veio um valor para a germânica que eu digo, Nossa Senhora, vamos fazer. Veio esse valor, mas é um valor muito aquém do valor que a gente cobrava, né? Sim. Que ele está hoje 890. Então é um valor que pode ser pago em 12 vezes de 89, enfim. E ainda, para fazer dupla, como é que é essa dupla, gente? Uma inscrição pode vir 2 pessoas. Maravilhoso. Então o que acontece? Você vai pagar 400 e pouquinho, né? Porque você vai dividir com alguém. Eu falei, gente, que modelo incrível. E aí tinha uma coisa assim, muito de expansão do conhecimento. Que a gente está num momento que esse conhecimento precisa ganhar uma velocidade maior, devido à urgência em que nós vamos entrar.